Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal do Estudo do Evangelho. Projeto este que acontece todas as tardes de domingo, onde nos reunimos para essa atividade que nos conecta com o alto. Ficamos felizes com todos que dedicam um tempinho do seu dia para se juntar a nós, aqueles que fazem isso nesse momento juntos, ou aqueles que assistem posteriormente. Sejam bem-vindos, sempre bem-vindos. E aproveito para convidar vocês para conhecer nossas atividades presenciais na nossa sede do centro do GPEC, né, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que fica na rua Euclides da Cunha, número 778, no bairro da Graça, aqui em Salvador. Vejam pelo Instagram todas as atividades, né, a agenda mensal, a agenda semanal é divulgada periodicamente. Então, sintam-se à vontade para nos visitar e fazer parte dos nossos encontros de doutrinária, né, as atividades que tem de assistência com passe. Sejam bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcos Ribeiro, sou trabalhador da casa, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, faço parte do Grupo Anália Franco e sou colaborador do setor doutrinário da casa, que já desde a pandemia, 2019, que vem com esse projeto do estudo do Evangelho pelo canal do YouTube. Para que a gente possa dar início ao nosso estudo de hoje, né, eu vou convidar vocês para que a gente possa se recolher um pouquinho, aquietar o coração. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, para que a gente possa, mais uma vez, entrar em sintonia com a espiritualidade. O momento da prece é um momento muito importante para que a gente possa abrir canais para a espiritualidade maior, entrar em conexão com Jesus, com o Mestre, para que ele possa nos envolver, nos intuir, nos acalmar, que a gente possa sentir e ouvir as coisas boas da vida. E que aproveitando esse momento para pedir permissão à espiritualidade para iniciarmos nosso estudo, ao tempo que também agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesse momento tão nobre e sublime. Que o nosso amor, que a nossa paz, a nossa harmonia possa envolver a todos, possa chegar a todos nesses instantes que necessitem de um momento de amparo, de um momento de quietude, que esses instantes em que estamos aqui juntos estudando sirva de luz para todos aqueles que necessitam. Que possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho com muita alegria. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre desprendimento dos bens terrenos, né? Esse é uma das coisas mais difíceis que nós temos enquanto encarnados, né? No nosso aprendizado. O desprendimento daquilo que acumulamos na Terra não é fácil, né? Desprender disso para buscar acumular somente o que verdadeiramente nos leva ao mundo espiritual, né? Nós levamos apenas o que aprendemos, o que vivemos, o que somos. Esse tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, né? No capítulo 16 que trata não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse item faz parte das instruções dos Espíritos, é o item 14, que trata do desprendimento dos bens terrenos, e ele continua com uma pergunta no item 15, que fala sobre a transmissão da riqueza. Esse item em particular é um item muito extenso, eu não vou fazer a leitura dele completa, né? Trata-se de uma mensagem que foi escrita por Lacordaire em 1863, né? Na Constantina. E eu peço licença para a gente falar um pouquinho sobre esse espírito. Lacordaire, ele era um grande entendedor dos princípios morais e também do mundo espiritual.
né? Para a gente entender o que ele quis falar, acho importante a gente conhecer um pouquinho ele, né? Lacordaire nasceu na França em 1802 e ele desencarnou em 1861. Imagine que 2 anos depois que ele desencarnou, ele já trouxe essa mensagem brilhante, porque a mensagem foi escrita em 1873. Essa mensagem brilhante que nos chama, não é nos é um convite para o entendimento das coisas do Cristo, né? Lacordaire foi vigário da famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, né? E a sua oratória era belíssima, né? A força da sua fala, dos seus discursos, era tão grande que atraía milhares de leigos para o seu culto, né? Lacordaire tinha a crença da existência dos espíritos e Kardec confirma isso quando escreve na Revista Espírita, em 1867, né, em fevereiro de 1867, um artigo sobre ele, né, dizendo a sua opinião sobre a sua existência e as manifestações dos espíritos. E ele é categórico quando diz que Lacordaire acreditava nisso, né, e que tinha geralmente um impacto enorme na sociedade da época por ser um indivíduo com alta inteligência e ele não era discordado, ou seja, tudo que ele falava era de convicção, né? E não se colocava ele entre os loucos, como naquela época se fazia com quem acreditava e pregava a doutrina espírita, né? Então vamos iniciar lendo uma parte do trecho do item 14, mais especificamente os primeiros parágrafos, e aí depois a gente transcorre falando um pouco sobre a mensagem. Então, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbice ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganha uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto que a separa da prodigalidade exagerada, a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E aqui, ao longo da mensagem, Lacordaire prossegue e ele nos traz, né, com grande maestria, que é uma ilusão pensarmos que a felicidade se encontra nos bens materiais, porque a verdadeira felicidade é um estado de espírito, que depende de como nós reagimos a essas situações, a qualidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que é o somatório de toda a nossa construção de vida, né? A verdadeira felicidade é essa. Quando Jesus fala que o reino dos céus está dentro de nós, é isso que ele queria dizer. Que é desse acordar para as leis de Deus, que está na nossa consciência, nós vamos adquirindo e desenvolvendo as virtudes em nós. Através dessas virtudes, a gente vai se despojando pouco a pouco daquele velho ser para nascer um ser novo.
Hoje vivemos correndo desesperadamente em busca frenética por metas materiais, buscando acumular bens, né? Obter, né, fundos, e muitas vezes isso tudo nos leva a uma ansiedade e uma doença mental. E nos faz esquecer dos valores da família, da atenção aos filhos, nos paralisa e nos leva a esquecer o verdadeiro sentimento e os verdadeiros impulsos do coração. É um alerta muito importante que essa mensagem nos traz, né? Como diz, pensando em encontrar nos bens materiais a felicidade, e aí quando desencarnamos nessa condição, apegado a esses bens, chegamos na espiritualidade tão desesperados e arrependidos, que só aí, depois que estamos lá, a compreensão do tempo que perdemos aqui na Terra, amando mais aos bens do que as coisas que nos levam à espiritualidade. Aí chegamos no mundo espiritual de coração vazio, porque tudo que a gente amava ficou aqui. Não levamos nada, né? E assim concluímos que o apego a esses bens materiais nos faz sofrer muito quando desencarnamos. O Mestre Jesus já nos dizia, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. E é importante a gente lembrar disso, porque, né, a gente deve priorizar o que é do espírito, né? A doutrina espírita traz para a gente essa informação que a verdadeira felicidade é aquela que a gente busca quando a gente almeja, né, os verdadeiros princípios e valores do bem, do perdão, da caridade. Essa mensagem também prossegue dizendo, né, da nossa condição de fiéis depositários dos bens materiais, exemplificando que mesmo a fortuna que tenha vindo da família ou aquela que ganhamos com um trabalho honesto e árduo, né, que a gente não deve se esquecer nunca que tudo provém de Deus e que tudo retorna a Deus. Nada nos pertence, nem sequer nosso corpo. Quando a gente desencarna, ele fica aqui, se decompõe, né? Já sabemos tudo disso. É importante lembrar da função da riqueza, né? A mensagem traz isso também. Somos depositários e não proprietários. É como se nos tivessem emprestado esses bens para que a gente possa fazer uso, o bom uso, né? E o Evangelho nos traz isso. Ele traz a importância da riqueza material, porque através da riqueza material nós devemos nos revestir de um caráter sagrado, sendo ministro da caridade aqui no planeta Terra, né? É através da riqueza material que a gente provém ao que necessita, que a gente pode resolver questões materiais nossas, da família e do próximo, né? Porém, enquanto nos mantivermos prisioneiros dos valores do mundo físico, presos a esses valores materiais, estaremos na condição de prisioneiros voluntários e escravos dessas coisas mundanas que travam, que nos distanciam da nossa caminhada evolutiva. E Joana, no livro Leis Morais da Vida, ela nos afirma que o dinheiro em si, a posse, não é bom e nem mal. Tudo depende da forma como a gente faz uso, né? Com o dinheiro, a gente pode adquirir o pão, o leite, o medicamento, né? Dignifica um homem pelo trabalho. O importante será a posição que assumimos perante essa posse. A posição que assumimos perante esse dinheiro. O que assumimos em relação à posse? O que fazemos com a posse? Usar, mas sem deixar escravizar. Possuir, sem se deixar ser possuído. Isso é que é importante. E aí me vem agora uma lembrança do apóstolo Paulo, no final da sua vida, quando ele já estava, né, para ser condenado à morte, quando ele diz que sabia viver tanto na abastança como também na penúria, né? E o que é que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que ele era o mesmo tanto na riqueza quanto na pobreza. Os seus valores eram o mesmo, né? Que essa mensagem de Paulo nos inspire. E é isso que essa mensagem do Evangelho nos traz. É isso que Lacordaire nos traz quando ele fala desse tema tão difícil para nós, que
estamos ainda vivendo nesse mundo terreno, né? Nesse mundo materialista, né? Que fiquemos atentos a isso. Pois, meus irmãos, era essa a mensagem do nosso estudo. A gente encerra o capítulo 16. Próxima semana seguiremos com os próximos capítulos e eu convido a todos a estarem aqui conosco. Nos sigam aqui no YouTube, nos sigam no Instagram e nos visitem presencialmente na nossa casa, GPEC. Um grande abraço, boa semana para todos. Vamos encerrar com nossa prece de encerramento. Agradecendo ao Mestre Jesus por esse momento tão importante, tão sagrado, esse momento tão salutar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, que possamos mais uma vez viver o Evangelho, que possamos compreender os teus ensinamentos e que tenhamos uma semana de muito amor, de muita prosperidade, de muita tranquilidade, de muita harmonia, que possamos estar envolvidos com os teus ensinamentos, para que cada vez mais estejamos próximos ao teu encontro, estejamos vivendo a felicidade plena. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, encarnados e desencarnados, e que possamos mais uma vez, juntos, agradecer ao Mestre pela vida, pelo alimento de cada dia, pela saúde, pela família, pelos amigos e pela oportunidade de estar aqui encarnados, vivendo e experienciando situações que nos fazem crescer. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E meus irmãos, até breve.